Romanos capítulo 4, versículo 18, todos acharam, amém? O qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de nações, conforme que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o próprio corpo já amortecido, pois era já há quase 100 anos, tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Feche teus olhos por um instante. Senhor, que essa mensagem hoje alcance os enfraquecidos na fé, talvez amortecidos no corpo, talvez amortecidos no espírito, na alma, que hoje a promessa ela não caia por terra, que hoje a palavra liberada dos céus possa encontrar um coração que crê, e que o Senhor faça infinitamente mais. Senhor, desde a primeira oração desse culto até agora, o Senhor tem falado, e falado que o Senhor é o Deus do impossível, que o Senhor é o Deus que nos dá um novo dia, que o Senhor é o Deus que faz aquilo que homens não conseguem fazer. Então que nessa noite, Senhor, saiamos daqui tendo a certeza que fiel é aquele que prometeu, e nenhuma das tuas palavras cairá por terra, mas se cumprirá conforme diz a tua escritura. Nessa noite, Senhor, fortalece aquele que está fraco, acorda aquele que está sonolento e levanta aquele que está, Pai, abatido, porque a tua verdade vai nortear os nossos próximos dias, meses e anos. Nessa noite, Senhor, eu declaro que o impossível vai conhecer o Deus que nós servimos. Eu declaro que aquilo que ainda não aconteceu vai acontecer. Eu profetizo sobre a tua vida um novo dia, aonde a palavra do Senhor vai ser uma verdade, uma constante sobre você que acredita, e só quem crê, celebre o nome dele em nome de Jesus. Tome seu assento. Glória a Deus. Hoje, há 1 ano atrás, eu ministrei uma mensagem aqui chamada Saia da Aldeia. E aquela mensagem criou uma cultura para essa casa. Muitas pessoas vieram testemunhar, até hoje nós ouvimos testemunhos daquela palavra. E essa semana Deus me entregou uma outra palavra para nós caminharmos durante esse 1 ano. E essa é uma palavra que define essa casa. Essa é uma palavra que, se eu poderia dizer a você que não conhece a comunidade das nações, preste atenção, porque essa é a nossa verdade. E não é uma verdade de púlpito, é uma verdade de vida. É isso que nós vivemos. Nós vivemos aquilo que parecia ser impossível. Esse prédio é um exemplo disso. Nós chegamos aqui e compramos esse prédio porque parecia ser impossível. Eu lembro que a primeira mensagem que eu preguei nessa cidade, em 10/1/2021, que nós estávamos no culto, ali ainda era o Hotel Holiday Inn, que hoje é o Hotel Inter que tem ali. E a mensagem que eu preguei foi sobre falando o reino, é chegado o reino de Deus. Mateus 4,17. Naquela ocasião nós tínhamos 13 pessoas no culto. E então quando eu falei o que nós viemos fazer, o que nós seríamos, o que nós somos, o que nós nos representamos, eu lembro que ao final do culto, um que estava assistindo chegou e falou assim: pastor, você pregou essa mensagem aí, tem 13 pessoas aqui no culto, você está falando de uma igreja de milhares. Eu falei: eu sempre andei por visão, eu não ando por circunstância. Aquele que confia no Deus que promete, vive o que ele prometeu. O que eu quero dizer para você, a sua circunstância não define o que Deus tem para a sua vida. A sua circunstância não limita o que os céus querem te entregar. A sua circunstância não define quem você é em Cristo. E você, crente, cristão, você precisa ser como Abraão. Abraão, diz o texto, ele creu quando não existia nada, amortecido já no seu corpo, tendo o ventre da sua esposa amortecido. Ele creu na promessa e ele viveu a promessa. O que eu quero te dizer, se você crer, Deus fará maravilha na tua vida. Sabe, existe algo que Satanás tenta roubar de mim e de você. E esse algo que ele tenta roubar não é apenas dinheiro, saúde ou a nossa paz. Ele tenta roubar de mim e de você a capacidade de acreditar no amanhã. A capacidade de ter esperanças em dias nublados. Entenda, queridos, que quando um homem ele perde a esperança do futuro, ele começa a sobreviver ao invés de construir.
Esses dias eu lembrei alguém uma frase de Chris Volant que diz que um homem sem visão de futuro, ele sempre vai retornar ao seu passado. E é isso que Satanás quer. Ele quer te assustar com aquilo que Deus já te prometeu, dizendo não vai acontecer, não vai chegar. E quando você acredita nisso, você para de construir, você para de viver. O que adianta você orar se você sabe que o efeito das orações não tem poder na sua vida? O que adianta você nesse momento de oferta e dízimo, você falar, eu vou entregar, vai faltar, então eu vou parar de fazer isso, porque toda ação que você menospreza é ação que você não pratica. E o que Satanás quer para a sua vida é que você não tenha esperança de futuro, porque certamente você não vai construir nada. Certamente você vai continuar sobrevivendo aquilo que a vida está te apresentando. Sabe, queridos, uma igreja que perde a visão de futuro, ela vira um monumento religioso, tentando preservar memórias ao invés de gerar transformação. É isso que nós estamos vendo hoje, pessoas que vivem de memórias antigas, memórias póstumas de Brás Cubas. Já leu esse livro? E nós, muitas das vezes, estamos assim, memória de crente que nós fomos há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Pastor, era incrível, eu fui naquela cruzada da Reid Baker, e eu vi paralíticos andando, eu vi mortos ressuscitando, e eu falo, qual é a diferença? O Espírito Santo parou? Ou você que deixou de acreditar? Ou você que deixou de se lançar? Ou você que deixou de fazer algo que representa quem você é em Deus? O inferno, ele sabe que se conseguir aprisionar uma geração na incerteza, essa geração nunca vai manifestar o seu propósito, nunca irá manifestar. E é por isso que hoje existe tanta gente vivendo emocionalmente cansada, fisicamente presente, mas espiritualmente sem expectativa. Sem expectativa. Sabe, todas as vezes que eu venho para o culto, essa é a nossa oração, quando nós entramos no carro, nós começamos a orar, e nós falamos, Senhor, que hoje o Senhor nos surpreenda, que hoje o Senhor nos surpreenda. Nós preparamos para fazer algo, mas se o Senhor quiser fazer outra coisa, nos surpreenda. Sabe, cada culto ele deve ser uma experiência, cada culto deve ser algo novo para a nossa vida. E não somente nós cumprirmos protocolos, porque senão nós viramos monumentos religiosos, falando de um Deus poderoso, mas que vivemos vidas amargas. Sabe, hoje eu quero te propor algo novo. Eu quero te propor que Deus não nos chamou para sobreviver, mas sim para criar um futuro poderoso. E grave isso no seu coração. A incerteza da terra não cancela aquilo que o céu já te deu por certo. A incerteza que você está vendo não cancela aquilo que Deus já te entregou por certo. Sabe, quando Deus te prometeu o que Ele te prometeu, Ele não precisou do futuro para te prometer. Quem precisa disso sou eu e você, homem. Nós precisamos ter dinheiro na conta para falar, eu vou honrar esse compromisso. Eu lembro que, acho que o Delmar está ali atrás, o Sérgio está ali atrás. Eu lembro que quando nós tínhamos aí, então passamos de 13 pessoas para 17, crescemos. E eu falei, vamos comprar 400 cadeiras. Eles olharam para mim e falaram, esse pastor é doido, cara. Falei, vamos comprar 400 cadeiras, porque se a gente tiver cadeira, Deus vai nos dar o espaço. Porque senão a gente faz culto na rua. E eu lembro que nós compramos 300 cadeiras, não 400, 300 cadeiras nós compramos, quando tínhamos 17 pessoas. Hoje nós já estamos vendo orçamento para comprar mais cadeiras. A gente já não tem 300, a gente já tem 400 aqui, ó, onde vocês estão sentados, já é 400 cadeiras, mas a gente já está fazendo orçamento para comprar mais cadeira. Por quê? Se você tem uma visão de futuro, se você acredita no que Deus te falou, a incerteza do que você vive não limita o que os céus querem fazer. E nós precisamos ser esse povo apostólico. O céu, ele nunca funcionou, queridos, pela lógica da segurança. O céu, ele sempre funcionou pela lógica da fé. Se tiver fé, do tamanho de um grão de mostarda, diga esse monte, erga-te, lança-te ao mar, e isso vai acontecer. A moeda mais poderosa na terra pode ser uma moeda de ouro. E diga-se de passagem, eu fui ministrar segunda passada em Alphaville, e eu ganhei uma moeda de ouro. Olha que profético isso. Eu ganhei uma moeda de 20 mil réis de 1855, com a face do meu patriarca Cabral. E quando eu recebi aquela moeda, a pessoa que me deu aquela moeda falou assim, pastor, esse é um novo tempo de Deus na sua vida.
E essa moeda eu não vou nem falar o valor para vocês não ficarem com inveja. Mas o que eu quero dizer para você? Moedas de ouro valem na terra, mas no céu o que vale é a moeda da fé. É quando você acredita. Quando você tem abastecido de fé, você move os céus em teu favor. A máxima é que o reino de Deus nunca foi construído em ambientes seguros. Nunca foi sobre ter segurança para que Deus pudesse fazer alguma coisa. Perceba que Abraão, que nós citamos, ele saiu sem saber para onde ia. Sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para um lugar. Que lugar é esse, Senhor? Não sei, vai para um lugar. Você ia para onde, se fosse você? Eu iria para a direita, você ia para a esquerda? Moisés, ele caminhou sem entender. Josué, ele avançou sem garantias humanas. Pedro, ele pisou nas águas, mesmo elas sendo instáveis. O que eu quero te dizer é que o evangelho nunca foi um convite para controle, ele sempre foi um convite para dependência. Sempre que Deus convida alguém, Ele está te convidando a depender dEle. Ele não está te convidando a experimentar algo novo, Ele está te convidando a depender dEle. E depender dEle é viver coisas novas. Então existe muita gente por aí tentando negociar com Deus, dizendo assim: Senhor, me mostra tudo primeiro, depois eu avanço. Qual é a garantia que eu vou ter? Sabe, queridos, o reino não é como um emprego que a gente vai e a gente chega lá e fala: quanto que eu vou ganhar? Essa é a pergunta-chave. Você não volta para casa sem perguntar quanto você vai ganhar. O que eu terei de benefícios? No reino nunca funcionou assim. Deus, Ele nunca mostra o mapa inteiro ou completo para ninguém. Porque fé não é caminhar sobre o que eu vejo, fé é caminhar sobre quem eu acredito. Você anda acreditando em quem, meu irmão? Eu falo com algumas pessoas aqui na igreja, eu falo assim: você quer saber se ele serve a Mamon ou a Deus? Se faltar recurso, se ele continuar na igreja, se ele continuar ofertando, se ele continuar fazendo, se ele continuar crendo, se ele continuar sonhando, ele ainda acredita em Deus. E eu faço esse teste comigo. Por quê? Porque existem dias maus, não existe? Não existe aquele dia que você está sem recurso, que uma conta te pegou de surpresa, que algo aconteceu, o carro estragou, você precisou despendiar um dinheiro maior do que você estava esperando. Você vai continuar adorando? Você vai continuar crendo? Você vai continuar glorificando? Isso prova onde está o teu coração. A nossa geração, queridos, ficou viciada em previsibilidade. E o que é isso, pastor? Nós queremos calcular tudo, nós queremos controlar tudo, nós queremos garantia de tudo. Mas eu lembro a nós nessa noite que os maiores movimentos de Deus na Bíblia, eles aconteceram em ambientes onde não havia garantias naturais. É no ambiente do impossível, queridos, que a glória habita. O impossível é o habitat natural da glória. O impossível é o habitat natural da glória. Sabe, a incerteza é só um teste de maturidade espiritual. Há pessoas que só conseguem avançar quando tudo está favorável, mas há outras que conseguem construir mesmo em tempos instáveis. Noé, por exemplo, ele construiu uma arca sem saber o que era arca, sem saber que era chuva. Abraão, ele gerou sem possibilidade biológica, foi o texto que nós lemos. Josué, ele prosperou dentro de um sistema mais injusto daquela época. E você está reclamando de governo. Neemias reconstruiu Jerusalém em meio à oposição, em meio a pessoas que queriam matar a ele. A Bíblia diz que enquanto Neemias construiu o muro, uma mão estava na espada e a outra estava trabalhando. Pense, nós reclamamos de coisas muito banais, nós estamos desistindo muito fácil, nós jogamos a toalha muito rápido. Sabe, perceba que o ambiente ele nunca foi perfeito para essas pessoas. O que eu quero propor para mim e para você nessa noite é que nós paremos de usar o cenário como desculpa para não obedecer. O cenário para não obedecer. Senhor, mas eu não tenho. Senhor, mas eu não consigo. Senhor, mas eu não posso. Isso é um cenário de alguém que aceitou as acusações de Satanás. Já percebeu que gente que não acredita, ela sempre terceiriza a culpa? Ela sempre diz assim: não, mas não dá. Não, mas não é o momento. Não, o Brasil está atravessando um período difícil. Não, mas a economia, o sistema, as pessoas, ela sempre está terceirizando aquilo que ela não tem poder para se levantar e fazer. Mas quem mentiu para você?
Quem te disse que não dá? Quem te disse que não pode? Quem falou que você não é capaz? Para as pessoas cheias de fé, elas entendem que quando Deus libera uma palavra, a provisão já sai junto. Abra, por favor, Jeremias 11, 55. A provisão ela já sai junto com uma palavra liberada. O que diz esse texto? Para que confirme o juramento que fiz a vossos pais, de dar-lhes uma terra que mana leite e mel, como se vê nesse dia. O Alan falou aqui sobre cachos de uva, que precisa 2 pessoas levar. Quando Deus libera uma palavra sobre a tua vida, Ele já liberou o comissionamento para que ela aconteça. O texto, na verdade, eu confundi, né? Jeremias 11:55, é 55:11. Coloca ele, por favor. Estou com 44, vai me perdoando. Então eu respondi, me ajuda. Isaías, quem falou Jeremias? Certeza que é a mídia me derrubando. Perdão, gente, errei. Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para o qual eu a enviei. Qual a dúvida que você tem que Deus garante o que Ele promete? Qual é a dúvida? Quando você começar a acreditar mais em Deus, a sua vida vai ser mais de Deus do que das coisas da terra. Você vai experimentar uma vida que você jamais experimentou. Sabe, Deus não nos chama para preservar o passado. Ele nos chama para criar futuro. Ele nos chama para gerar coisas poderosas. É Isaías 43 que diz: não vos lembreis das coisas passadas. Mas espera, esse texto confunde um pouco a mente. Por quê? Porque o próprio Deus mandou que Israel não lembrasse dos feitos antigos. Perceba, agora Ele está falando para você não lembrar mais das coisas passadas. Poxa, mas Deus falou para nós lembrar de grandes feitos. Aliás, o salmista diz: os meus testemunhos são os meus mestres, eles me ensinam. Então por que agora Deus está dizendo para a gente esquecer? E eu quero hoje contextualizar isso com você e trazer o que eu aprendo com isso. É que existe uma memória que inspira e existe uma memória que aprisiona. A memória que inspira é aquilo que constrói. A memória que aprisiona é aquilo que te limita, que te domina e que deixa você na mesma fase. Sabe, tem gente vivendo da glória de ontem, da conferência passada, da experiência antiga, ou dos primeiros milagres, como eu disse aqui. Sabe, amigos, o Deus eterno, Ele nunca para de se mover. O Deus do ontem, do hoje, do eternamente. E quem vive preso ao que Deus fez, pode perder aquilo que Ele está fazendo. E o que Deus está fazendo? Essa foi uma das perguntas que eu indaguei há muito tempo. Eu lembro que na última vez que a bispa veio aqui na igreja, nós sentamos ela, estava a Demetria Stalins também, e nós conversando na mesa, nós falamos sobre isso. O que Deus está falando no seu coração agora? O que Deus está falando para você agora? Qual é a direção que Deus está dando para você? E essa é uma mensagem de uma direção que Deus está dando para essa casa. Fique comigo até o final. A cultura do reino, ela não é nostalgia, ela é avanço, queridos. A cultura do reino é um evangelho progressivo. O reino, ele é expansivo, ele cresce, a glória é crescente, de glória em glória, de fé em fé. Eu não posso viver a minha vida da glória passada. O que aconteceu comigo ano passado não se compara com aquilo que está acontecendo agora, e nem vai se comparar com aquilo que vai acontecer amanhã. Amém ou não amém? Então a verdade é que uma igreja sem visão de futuro, ela começa a envelhecer espiritualmente. Existem muitas igrejas que ainda estão vivas estruturalmente, mas morreram emocionalmente e espiritualmente. Elas perderam a expectativa, elas perderam o brilho, elas perderam a ousadia, elas deixaram de ser luz, elas deixaram de ser sal. E Tiago já dizia que fé sem obras, ela é morta. O que Tiago está dizendo? Fé sem obras, ela é morta. O que adianta você dizer que acredita, mas não se move?
Fé sem obras, ela é morta. Eu acredito que Deus vai fazer na minha vida, sim, pastor. Então me mostre os seus frutos. Me mostre a sua ação. Eu acredito que Deus, Ele vai me prosperar, sim. Me mostre. Fé sem obras, querido, continua sendo morta, porque a fé verdadeira, ela produz movimento. Fé verdadeira tira você da inércia. Ela faz você dar um pulo e você ir em direção àquilo que Deus prometeu. Sabe, quando uma igreja acredita no futuro, ela continua evangelizando, ela continua construindo, ela continua discipulando, ela continua investindo, ela continua expandindo, ela envia, ela sonha, ela cria, ela faz as pessoas atingirem aquilo que é o melhor de Deus para a vida delas. Obrigado, você está comigo. Mas quando nós perdemos a visão, nós começamos a manter sistemas. Manter sistema. Aqui é assim mesmo. Não, a gente não pode fazer isso. Não, a gente não pode pensar assim. Deus nunca mandou ou nunca chamou a igreja para administrar medo. Nós não somos bons administradores de medo. Nós não conseguimos administrar aquilo que nos assusta. A igreja, ela nasceu em ousadia. O livro de Atos não é um livro de sobrevivência, é um livro de avanço. Enquanto o inferno perseguia, a igreja multiplicava. Enquanto prendia os apóstolos, o evangelho crescia. Não é sobre nós, é sobre Ele. O texto de Êxodo, você pode ler na sua casa, Êxodo capítulo 1, só lê Êxodo capítulo 1, e você vai entender o que é ser igreja. Enquanto matava o povo de Israel, mais eles proliferavam. Eu tenho uma boa notícia para você. Tudo que luta contra você vai ter que se render à sua multiplicação. Isso é uma boa palavra. Tudo que luta contra você vai ter que se render à sua multiplicação. Pastor, estão indo contra mim na empresa. Vai ter que se render à sua multiplicação. Sabe, queridos, o medo do futuro é uma das maiores armas contra o propósito de Deus. O medo, ele paralisa. Eu disse que a fé movimenta. O medo, ele paralisa. E Satanás sabe que quem tem medo do amanhã nunca construirá nada de relevante hoje. Foi C.S. Lewis que disse: se o mundo acabar amanhã, ainda hoje eu plantarei uma árvore. Meu Deus, que tamanho de fé é esse, gente? Que tamanho de fé é esse que nós não vivemos? É por isso que Satanás, ele tenta traumatizar você. Ele tenta te cansar emocionalmente, gerar frustração no seu coração, criar decepções na sua vida, produzir incredulidade, te machucar e te ferir com relacionamentos, e falar: não presta, esse povo não presta, nós não prestamos, mas ele presta. E você não vem aqui por causa de mim, você deve vir aqui por causa dele. Um homem decepcionado, ele começa a diminuir as suas expectativas. Perceba, quando você está desmotivado, as suas expectativas são baixas. O que você está esperando para esse final de ano? Não sei, só chegar até lá. O que você está esperando para daqui 2 anos, para você e para a sua família? Se a gente permanecer de pé, já está valendo. Diminuir minha esperança? Eu acabo com expectativas. A minha vida não gera nada. Eu estou vivendo o quê? Um dia após o outro, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Já dizia um profeta do caos. Sabe, queridos, a expectativa pequena, ela produz vidas apequenadas. Se eu não tenho expectativa, eu vou lá, vou fazer aquela prova, mas eu não tenho expectativa de passar. O que vai acontecer com você? Você não vai passar. Eu vou fazer aquele concurso, eu vou fazer aquele negócio, eu vou abrir essa empresa, já que esse pastor está falando tanto isso aí, eu vou fazer aquilo lá que Deus falou. Não entre onde suas expectativas não é maior do que a porta que você passa. Está comigo aqui? Nessa casa você aprende que a expectativa é a mãe do milagre. Se você quer viver algo poderoso de Deus, aumente suas expectativas, pois certamente Ele vai te surpreender.
E hoje eu quero te propor que os seus melhores dias não se passaram, eles estão vindo. Aquilo que você viveu não se compara com o que Deus vai fazer na tua vida, nem se compara o que Deus preparou para você daqui para frente. Se alegre, o seu dia vai ser melhor, a sua vida vai ser maior, o que Deus prometeu vai acontecer. Acho que você está começando a entender. Sabe, nem se compara o que Deus preparou para a sua vida daqui para frente. Eu vim aqui para te dizer que o fiel que te prometeu, ele continua sendo fiel para completar. Seus dias de tormenta e lamentações estão com as horas contadas. Seus dias de lamúria, de choro, de falta de paz, estão com os dias, as horas contadas. Será que tem um crente aqui para receber essa palavra? Sabe, o meu povo, a fé não é negar a realidade, queridos, nunca foi sobre isso. A fé é se recusar a ser limitado por ela. A fé nunca é negar que tem gigantes, mas a fé é negar que eles vão me derrubar. Isso é fé. Eu não nego que eu tenho dificuldade, mas eu me recuso a parar diante delas. O texto de Romanos capítulo 4 que nós lemos diz que Abraão considerou o seu próprio corpo amortecido. Ele considerou, ou seja, ele não negou que ele estava amortecido. Ou seja, ele viu a vulnerabilidade, ele viu a realidade que ele tinha. Só que a fé, queridos, não é uma alienação espiritual. A fé é olhar para a impossibilidade e ainda acreditar que a palavra vai se cumprir. Isso é fé, isso é poderoso, porque existe uma falsa espiritualidade que acha que fé é fingir que os problemas não existem. Isso é mentira. Abraão, ele viu o impossível, mas ele decidiu que a promessa tinha mais peso na vida dele do que a impossibilidade. Qual é o peso que você está dando para as circunstâncias? A questão nunca foi se o problema existe, queridos. A questão é que quem vai ter a última palavra? A circunstância ou a promessa? Quem vai falar por último no teu coração que você pode? A circunstância ou a promessa? Quem vai dizer para você que você é pequeno? A circunstância ou a promessa? Quem vai dizer para você que você não consegue? A circunstância ou a promessa? Quem tem mais peso hoje para a sua vida? A circunstância ou o Deus que te prometeu? É sobre isso. Quando nós construímos algo, não é sobre nós, é sobre Ele. Quando eu falei dessa casa, não é sobre nós, é sobre Ele. E o que está por vir nunca é sobre nós, sempre será sobre Ele. Só que se é sobre Ele, eu vou caminhar porque Ele me disse. Eu tenho que caminhar de acordo com o que Ele me diz. Sabe, eu creio que a partir de hoje, Deus vai levantar no nosso meio uma cultura de construtores de futuro. Construtores de novas realidades. Há 11 anos atrás eu preguei uma mensagem nos jovens que ela ecoa na minha vida até hoje, chamada Arquitetos de uma Nova Realidade. Por quê? Porque Deus quer me fazer e quer te fazer arquiteto de uma nova realidade. Pastor, mas tudo está mal, por isso você está aí, porque a partir de você tudo vai ser bênção. Pastor, mas as coisas não acontecem, por isso que Deus te ergueu, porque a partir de você, você vai botar uma nova régua, porque a partir de você, você vai criar uma coisa nova. As pessoas verão que é possível, porque você vai criar uma realidade de possibilidades. Me ajuda aí, irmão. Sabe, essa mensagem não é uma mensagem motivacional, é uma mensagem de criar cultura. Eu falei para vocês que há 1 ano atrás eu preguei aqui, Saia da Aldeia, criou uma cultura. E essa mensagem hoje, ela vai criar uma cultura. Escuta o que eu estou te falando, igreja, e daqui a 1 mês, daqui 2 meses, eu vou te dar testemunho dessa mensagem. Você vai ser parte desse testemunho. Escuta o que eu estou te falando. Deus, Ele quer arrancar a mentalidade de escassez da igreja, sabe? E ouça isso que eu vou te dizer. Ouça isso com atenção. Tem crente vivendo pequeno demais para o Deus que diz servir. Tem crente vivendo pequeno demais para dizer que serve um Deus grande e poderoso. Cara, pega essa mensagem, faça ela virar vida em você. Faça essa mensagem ser uma mensagem que norteie os teus dias. Porque você não vai pela sua força. Davi, ele chega ali, ele não vai pela força dele, ele vai pela força do Deus dele.
Sabe, nós não fazemos, como eu falei, coisas por nós fazemos por Ele. Tem pessoas que têm sonhos pequenos. Tem pessoas que têm mentalidade pequena. Tem a coragem pequena. Tem a expectativa pequena. Mas diz servir um Deus fora da curva. A matemática não fecha. Jesus, ele comparou o reino ao fermento, ou seja, ele é expansivo, ele cresce. Se ele entrar em alguma coisa, ele vai aumentar. O primeiro mandamento dado ao homem, qual foi? Gênesis 1, 26. Frutificai, multiplicai. O que Deus faz é para crescer. O que Deus entrega é para multiplicar. O DNA do céu, queridos, é crescimento. O DNA do céu não é manter, porque o que você mantém, você perde. Perceba, o que eu mantenho, eu perco. Qual é a prova disso? A parábola dos talentos. A um deu 5, a outro 2, a outro 1. Aquele multiplicou 5 para 10, 2 para 4 e o outro mantive. Perdi o que eu mantive. Porque o DNA do céu sempre foi para crescer e multiplicar. O inferno, ele ama ambientes onde ninguém acredita em mais nada. Ele ama ambientes onde as pessoas já não fazem mais nada. Elas estão apáticas num mundo de possibilidades e dizendo que Deus não existe mais, que Ele só abençoa alguns. Nós somos como Josué, a transição entre o deserto e o futuro. Sabe, Josué 1 é um portal profético para mim e para você hoje. A Bíblia conta que Moisés, ele morreu, uma geração inteira morreu. O deserto então é uma marca emocional de Israel. Todo mundo morreu. E a primeira palavra que Deus libera para Josué depois disso, não é estratégia, não é planejamento, não é logística. A primeira palavra que ele libera é: seja forte e corajoso. Sabe o que está te separando da sua promessa para o seu estágio atual? A coragem de querer ter isso. A coragem de querer viver isso. Porque antes de conquistar territórios, você precisa vencer a intimidação. O livro do John Bevere, A Isca de Satanás, fala sobre isso. Vença a intimidação. O que o inimigo está te intimidando? Não, você não consegue. Vai lá e prova para ele. O que ele está dizendo que você não tem? Vai lá e entrega. O problema é que muita gente quer viver novos ciclos com mentalidade antiga. Escute isso. Toda transição exige coragem. Toda transição. Sabe, amigos, o futuro, ele exige uma expansão mental. Tem no meu livro, coloca aqui o que está em promoção hoje para mim, por favor, na livraria Ruach. Tem nesse livro que está aqui atrás, que está em promoção, para você comprar e não ficar chorando que não tem. Nesse livro tem uma frase que eu coloco ali assim, ó: Davi derrubou Golias por conta da sua fé, mas ele só se manteve no reinado por conta da sua mente. Tem pessoas querendo ser rei com mentalidade de escravo. Tem pessoas querendo conquistar com mentalidade de derrotado. Queridos, pela força do braço você consegue até derrubar alguém, mas pela força da mente é que te faz prosperar naquilo que você se colocou. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade, sabe? O futuro exige essa expansão mental. Se você está adaptado ao pequeno, para que você vai querer se mover para o grande? É demais, sim, é demais para você, mas pode não ser demais para uma família que precisa de um emprego e trabalhar na sua empresa. O que essa família vai gerar para o Brasil, para as nações, você não sabe, mas aumente a bacia. Deixa com que eles provem do que eles são feitos. A nossa missão é dar espaço para as coisas crescerem, não diminuir. Davi, ele derruba então Golias pela sua fé. E quem é escravo nos pensamentos nunca será rei na vida. Quem é escravo nos pensamentos nunca reinará em vida. Quantos estão me entendendo? Então existe uma diferença entre quem reage à vida e quem constrói futuro. Tem pessoas, me dá mais 10 minutos aqui, por favor. Tem pessoas que vivem apenas reagindo. Elas pagam contas, elas resolvem crise, elas sobrevivem emocionalmente, elas administram até problemas. Só que ser apostólico, queridos, e agora eu entro na minha mensagem, é sobre construir, não reagir. Sobre construir. Ser apostólico é entender que nascemos para deixar um legado, que muitas das vezes não será vivido nem por nós.
O reino não é apenas sobre chegar ao céu. O reino sempre foi manifestar o céu na terra. Chegar no céu, todo mundo que crer no nome de Jesus chegará. Mas viver Jesus na terra, só quem é apostólico vai fazer. Tem pessoas que acham que o reino é depois que morrer. O reino é aqui e agora. Coloca na tela, acho que eu não erro esse agora, Lucas 17, 21. O reino de Deus é aqui e agora. Olha o que diz esse texto. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está onde, queridos? Você já está no céu? Então o reino está aqui. E se o reino está aqui, tem que ter demônios sendo libertos, tem que ter endemoniados sendo libertos, tem que ter curas acontecendo, tem que ter vidas sendo ressuscitadas, tem que ter provisão acontecendo, tem que ter milagre. Meu Deus, se depender dessa tua empolgação, o futuro acabou. A mentalidade de sobrevivência, ela sempre pergunta, e se der errado, pastor? Pastor, tudo bem, essa mensagem aí que o senhor está pregando, top, legal. Eu vou tentar amanhã isso aí que você está falando. Mas e se der errado? Então amanhã você usa a mentalidade apostólica que diz assim, se der errado, o que Deus pode fazer através disso? O que eu posso fazer de diferente? O apostólico entende que a impossibilidade é o atrativo para Deus agir. É o atrativo para Deus agir. A fé verdadeira, ela produz ousadia, queridos. Atos diz, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia. O que é ser ousado para você? Não sei. Mas ousadia não é o seu estágio natural, é o seu estágio avançado. Então o Espírito Santo, ele não produz em mim e você covardia, ele produz em mim e você ousadia, expansão, coragem, movimento, convicção. A igreja primitiva, ela não tinha estrutura, ela não tinha mídia, ela não tinha influência política, mas ela tinha o Espírito Santo. E sabe, queridos, o Espírito Santo faz homens comuns desafiarem sistemas inteiros. A cultura apostólica dessa casa, ouça isso que eu vou te dizer. A cultura apostólica dessa casa é que aqui nós viveremos não pelo medo. A cultura apostólica dessa casa diz que aqui nós não seremos governados pela crise. A cultura dessa casa diz que nós não enterraremos os nossos sonhos. A cultura dessa casa diz que nós construiremos futuro, que nós acreditaremos novamente, que nós avançaremos sim, que o impossível não nos intimida, que viveremos pela fé sim, e que aquilo que Deus prometeu vai acontecer sim. Essa é a cultura dessa casa. Não é a qualquer custo. É por isso que você tem nessa casa discipulado. É por isso que nessa casa você estuda, você lê a Bíblia, você jejua, você ora. Porque não é sobre nós, é sobre Ele. Mais uma vez eu digo, nós não estamos criando monumentos religiosos. Nós estamos sendo a igreja do Senhor que avança, que conquista. Mas para avançar e conquistar eu preciso ouvir a voz dEle. Eu não preciso replicar remas que acontecem por aí. Eu preciso ter vida com Deus. Mais uma vez eu te pergunto, o que Deus está falando para você hoje? Qual foi a última vez que você leu a Bíblia? Qual foi a última vez que você orou? Qual foi a última vez que você jejuou? É sobre isso. Nós não vamos nos amoldar àquilo que o mundo prega ou aquilo que o mundo diz. Ser uma igreja que se move pelo medo é uma igreja que vive retraída. Não, pastor, não vai dar certo. Não, pastor, não faz. Eu lembro que nesse último batismo, e eu vou citar isso aqui, algumas pessoas me chegaram, pastor, vai ter batismo? Só tem uma vida. Eu falei, mais vale uma alma no céu do que o mundo todo. Quem sou eu para parar o que Deus está fazendo? Por conta de uma vida, nós vamos fazer um batismo e a melhor festa que a gente puder fazer. Mas não teve uma, teve 12. Por que eu estou te falando isso? Tem hora líder, e quando eu falo líder, não é líder que está à frente de ministério, você é líder da sua vida, amém? Tem hora que você tem que falar assim, ei, escassez, vaza, porque eu vou prosperar. Eu vou avançar, eu vou conquistar. Uma palavra define o que você vai viver em Deus, ou se você vai dar sentido a Satanás. Uma palavra.
uma crença, uma convicção. Sabe, nós sempre andamos por isso, nós não andamos por vista, queridos. Nós nunca andaremos por vista nessa casa. Quando faltar vista, a gente compra óculos. Mas nós nunca vamos parar de enxergar o que Deus tem para nós. Nós nunca vamos retroceder. Pastor, eu estou passando por um momento, eu vou ficar 1 ano sabático. Vai dar sentido a Satanás. Não gostaram? Cara, não pare o que Deus te chamou para colocar em movimento. Não pare o que Deus está movimentando. Não pare, eu não tenho direito de ficar doente. Sabe quando eu fico doente? Eu falo assim, você tem que sair desse corpo, porque você não tem direito, você tem culto para pregar. Você tem uma igreja para alimentar. Eu não tenho direito de ficar doente. Então, como eu não tenho direito, às vezes é eu orando por ela, ela orando por mim. E eu falo, amor, põe a mão na minha cabeça aqui e expulsa. Que deve ser algum demônio aí da doença, querendo se alojar no meu corpo. Vocês riem, mas é isso que acontece lá em casa. Nem as crianças eu dou direito para elas ficarem doentes. Tadinho. Vão crescer sem experimentar doença. Ah, meu Deus. Pastor, você é super-homem, não? Eu sou super dependente. É diferente. Eu sou super dependente. Eu dependo muito dele. Se hoje ele falhar aqui, acaba aqui agora a pregação. Se faltar voz aqui, já era. Eu sou super dependente. É diferente. Sabe, nós precisamos de fé continuamente, queridos. Nós precisamos acreditar em Deus. A cultura dessa igreja é construída pelas mensagens que nós acreditamos, pelas palavras que nós pregamos. Eu sou fruto da palavra que eu prego. Então Deus, Ele está muito afim, ouça isso, Deus está muito afim de dizer amém àquilo que eu e você concordamos em unidade. Isso é uma boa palavra. Você pode concordar aí hoje com a pessoa do seu lado e dizer, o que você espera de Deus? Eu concordo com você, eu digo amém com você. Vamos fazer isso aí? Vira para a pessoa do seu lado aí e pergunta para ela. O que você quer hoje de Deus? O que você concorda hoje que Deus pode fazer na sua vida? Eu concordo com você. E Deus vai dizer amém. Ei, eu quero profetizar. Deus vai dizer amém às tuas melhores orações. Deus vai dizer amém àquilo que você está construindo no secreto. Deus vai dizer amém àquilo que você está colocando em confiança diante dos céus. Deus está nos chamando para uma estação de expansão. Aqui eu entro na segunda parte da mensagem. Sabe, eu sinto algo muito forte nisso que eu vou te dizer. Eu ainda não posso te contar. Mas como eu te disse, daqui a alguns dias eu vou te dar um testemunho. Mas há uma transição espiritual acontecendo. Há uma transição espiritual acontecendo. E Deus está arrancando da nossa igreja essa mentalidade de manutenção. E nos levando para uma mentalidade de conquista. Entenda algo, queridos. Existe um tempo onde Deus preserva. Mas existe um tempo onde Deus nos avança. E eu posso te dizer, Ele nos preservou. Mas hoje, anota aí esse dia 24 de maio de 2026. Deus está nos introduzindo na estação do avanço. Na estação do avanço. E eu creio que esse é o nosso tempo de avançar, sabe? É tempo de construir. É tempo de construir. É tempo de discipular mais pessoas ainda. É tempo de expandir aquilo que você faz, talvez de maneira pequena. É tempo de você expandir, receba essa palavra. É tempo de você sonhar. Sonhar. Sabe, a minha esposa, ela tem mania de anotar os sonhos dela com Deus. Ela está escrevendo um livro sobre isso. Ela não queria que eu falasse, mas eu falo tudo. O que é bom é para falar. E ela tem mania de escrever os sonhos que Deus dá para ela. E sabe, eu creio, gata, que chegou o tempo de Deus realizar esses sonhos. E esses são sonhos que você vai escrever com Deus.
Você vai escrever sonhos com Deus. E esse é o tempo de realização de sonhos. Esse é o tempo de você empreender. Você que está me ouvindo aqui, veio atrás de uma resposta. Esse é tempo de você empreender. Pastor, mas é ano político. Eu não perguntei. Deus não pergunta a sua circunstância para proferir a sua promessa. Deus profere a promessa e a sua promessa define a circunstância. Pastor, mas esse é um ano mais difícil. O Brasil, as nações, a economia. Esse é um ano de empreender. Esse é um ano de plantar. Esse é um ano de levantar líderes. Esse é um ano de alcançar cidades. Nós já estamos alcançando cidades. Esse é um ano de transformar atmosferas. Sabe, será que tem alguém para concordar comigo e dizer um amém por isso? Uma vez perguntaram por um construtor: como você consegue começar obras tão grandes sem saber todos os problemas que virão? E então, sabiamente, o construtor respondeu: se eu esperasse todas as certezas para começar a construir, nunca existiria nada. Nunca existiria nada. Eclesiastes diz: lança o teu pão sobre as águas, para que depois de muito tempo você encontre. Mas não lance só uma vez, lance pela manhã, lance à tarde, porque você não sabe qual que vai frutificar. O que Eclesiastes está dizendo para mim e para você é que o futuro nunca será construído por pessoas excessivamente seguras. O futuro será construído por pessoas suficientemente convencidas de quem é Deus. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Vocês estão dormindo, gente? Sério, eu olho assim, eu falo: meu Deus, uma palavra dessa move céus e terra, e você está dormindo. O flamenguista está triste, os palmeirenses estão sorrindo. Mas o futuro nunca será construído por pessoas excessivamente seguras. O futuro vai ser construído por pessoas suficientemente convencidas de que Deus pode fazer infinitamente mais do que Ele tem feito. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que o futuro pertence aos que têm fé para avançar. O futuro pertence aos que têm fé para construir. O amanhã não pertence aos mais inteligentes, nem aos mais ricos, nem aos mais preparados emocionalmente. O amanhã pertence aos que acreditam. Aos que acreditam. Pois a fé é essa moeda do futuro, e hoje Deus está convocando aqueles que desejam sair da paralisia, da incredulidade, do medo, da estagnação, da mentalidade de deserto, e entrar então numa nova fase de construção, numa nova estação de construir coisas poderosas. Eu não sei quais as incertezas que cercam a sua vida hoje. Talvez o cenário diga que não vai dar certo. Talvez os recursos eles sejam pequenos. Talvez você esteja cansado emocionalmente. Talvez haja medo sobre o seu amanhã. Mas Deus manda eu te dizer: não enterre o futuro que Ele plantou dentro de você. Não enterre a semente. Na verdade, não coma a semente. O céu ainda acredita no seu amanhã. O céu ainda acredita na sua família. O céu ainda acredita na sua casa. O céu ainda acredita nessa igreja. E enquanto houver uma palavra de Deus sobre nós, haverá futuro. E então, queridos, levante-se, se posiciona, rompa, avance, porque os melhores dias não ficaram para trás. Os melhores dias estão adiante de nós. Essa é uma mensagem de criar uma cultura para essa casa. A partir de hoje você tem uma responsabilidade sobre essa mensagem. A sua responsabilidade é colocar ela em movimento. Só deixa ela fluir. Não trave, só deixa fluir. Pastor, como que eu faço isso? Acreditando, tendo fé suficiente que Deus é Deus, e que o Deus do nosso secreto vai se revelar em público, e que aquilo que Deus me prometeu certamente vai acontecer, porque nem grilhões, nem portas, nem correntes, nada pode paralisar o que Deus colocou em movimento. Nada pode parar o que o Senhor colocou em movimento. Hoje eu declaro sobre a tua vida que a escassez terá que se dobrar, que as impossibilidades terão que se dobrar, porque o que Deus prometeu para você, se você crer, vai acontecer. O futuro
é feito, é criado por aqueles que acreditam. Eu termino com a citação do irmão do Walt Disney. Enquanto entrevistavam, perguntaram para ele: poxa, ele poderia estar aqui para ver a Disney World que ele construiu. Então, sabiamente, o irmão dele diz assim: por ele ter visto isso dentro dele, hoje nós podemos ver fora dele. Fora, o que tem dentro, eu creio, Deus me prometeu, vai acontecer. Feche teus olhos hoje. Eu não sei qual a parte dessa mensagem que falou com você, e eu nem sei se você prestou atenção, mas a verdade é que hoje essa é uma mensagem que o anjo dessa igreja está determinando para essa igreja. Essa é uma mensagem que vai nortear os nossos próximos dias como igreja. Nós não temos direito de recuar, nós não temos direito de desistir, nós não temos direito de paralisar o que Deus colocou em movimento. Se nós erramos o alvo, nós pecamos. Se nós desistimos, nós estamos retardando aquilo que Deus quer fazer. Se nós erramos aquilo que Deus mirou, nós estamos sendo um estorvo. O pecado não é mais as coisas, o pecado estamos sendo nós mesmos. Porque quando vivemos uma vida que Ele não nos deu, nós estamos errando o alvo. E quando nós erramos o alvo, nós estamos em pecado. E isso é forte. Deus não nos chamou para a covardia. Deus nos chamou para o avanço. Em tempos de guerra, a igreja avançava. Em tempos de desilusões, de desesperança, a igreja era a porta da esperança. E por que hoje vai ser diferente? Por que hoje eu e você pensamos mais lá fora do que aqui dentro? Por que nossa vida, ela é reflexo mais das circunstâncias do que da nossa fé? Chegou a hora de mudar o jogo. E quando nós mudamos o jogo, nós mudamos a vida. E quando nós mudamos a vida, nós construímos futuro. E quando nós construímos futuro, as pessoas podem ter esperança sim, porque elas verão em nós as possibilidades que antes elas não viam na vida delas. Hoje, em nome de Jesus, eu faço um apelo para você que ouviu essa mensagem, que você coloque ela em prática dentro de 72 horas, que você seja alguém de fé, que se move pelo sobrenatural, que se lança para o futuro que Deus tem para a sua vida. É tempo de plantar, é tempo de construir, é tempo de avançar, é tempo de empreender, é tempo de fazer coisas novas, mas não é tempo mais de reter, não é o tempo mais de segurar, não é o tempo mais de limitar. Chegou um tempo de você avançar a 100 por 1. Chegou um tempo de você avançar a 100 por 1. Pastor, como que eu faço isso? Começando aplicando a sua fé. Se Deus falou algo para você, execute, obedeça, coloque em prática, e você verá o que Deus pode fazer com quem se rende totalmente a Ele, com quem está totalmente rendido ao nome dEle, com quem carrega intimidade tamanha com o Espírito que se confunde. Eu não sei mais se é Deus, se sou eu só sei que Ele realizará os desejos do meu coração. Pai, em nome de Jesus, hoje levanta a tua igreja, levanta aqueles que dormem, acorda aqueles que estão sonolentos, movimenta, chacoalha, Senhor, os ramos que não produzem mais fruto, corta, poda, tira do ambiente, tira da amizade, mas não tire deles o fogo que os fazem, Pai, olhar adiante, que conquistar coisas novas, coisas poderosas. Ei, meu irmão, eu estou falando hoje com uma igreja que avança, uma igreja que decidiu dizer um sim para o futuro, que decidiu construir algo poderoso, uma igreja que não se dobra às circunstâncias, mas que se levanta em fé, que dá passos de futuro, que constrói algo que antes não poderia ver. Você vai sair daqui hoje cheio de fé, cheio de ousadia e de coragem para fazer o que você ainda não fez.